gente! Voltamos com mais um episódio do Diminuto. Hoje vamos falar sobre uma confusão muito frequente, mas não sem razão, já que as mídias incentivam isso, que é as pessoas chamarem erro ortográfico de erro de português. Obviamente teleguiados pela régua da gramática tradicional e, infelizmente, de alguns professores puristas também. Com isso, esse vídeo é uma sequência do vídeo anterior, já que essa ideia é uma consequência negativa, mais uma, do apego excessivo à gramática tradicional, o que leva as aulas de língua portuguesa a focarem absurdamente nos chamados erros de ortografia. Por isso mesmo que os desvios da ortografia oficial são frequentemente chamados de erro de português. Como primeiro ponto a gravarmos para esse equívoco acabar, devemos ter em mente que a ortografia de uma língua é algo artificial. É um artifício que foi criado justamente para deixar registrado aquilo que era dito. Não tem ligação direta com a gramática da língua. A ortografia tem a ver normalmente com o idioma oficial. Já a gramática da língua é intuitiva, é própria do falante, como dissemos no vídeo passado. Lembre que existem milhões de pessoas que nunca escreveram nada na vida, mas falam perfeitamente usando as regras gramaticais da sua própria língua sem nenhuma dificuldade. Já a ortografia é algo vinculado à política, pois pode mudar a partir de uma lei, um decreto que imponha mudanças em âmbito nacional, ou seja, pode ser mudada a partir de critérios nada científicos, sentimentais, religiosos e políticos. Uma alteração ortográfica provocada por razões políticas aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Em alemão, os substantivos comuns são sempre escritos com letra inicial maiúscula, e não somente os nomes próprios, como na maioria das línguas ocidentais. Essa convenção foi instituída por Lutero, pai do protestantismo, na sua tradução da Bíblia, que é considerado o maior monumento literário da língua alemã clássica. Ora, as línguas escandinavas, dinamarquês, norueguês e sueco, são parentes próximas do alemão. Quando os países escandinavos adotaram a religião protestante, também adotaram o costume alemão de escrever todos os substantivos com inicial maiúscula. Assim foi durante séculos. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, os países escandinavos foram invadidos e ocupados pelos nazistas em sua aventura insana de conquistar o mundo. O ressentimento pelas humilhações sofridas durante esses anos de ocupação fez com que essas línguas abandonassem o uso das iniciais maiúsculas nos substantivos comuns para marcar uma diferença em relação ao alemão. Veja só como um detalhe aparentemente insignificante, escrever a água com letra maiúscula ou a água com letra minúscula pode ter uma razão histórica séria. Vamos fazer um exercício de imaginação para exemplificarmos o que estamos dizendo. Pense que de repente nosso chefe de Estado começasse a acreditar poder fazer o que ele quer. E então, assim como um médico que receita um remédio com eficácia garantida pela ciência, só que após estudar e entender bem do que está fazendo, no caso dele, presidente, ele não estudou. Nem muito menos entende do processo, que só para não fugirmos do exemplo, vira garoto propaganda do remédio e começa a fazer lives e comerciais falando sobre ele. Pensou? Agora troque o remédio pela língua. Isso mesmo. Pense que ele, num belo dia, em rede nacional, diz que daqui em diante todos terão de falar rambi, a palavra que substituirá cadeira, e que os pronomes eu, tu e ele serão igualmente substituídos por pangairé. Obviamente que não existiria a mínima possibilidade de se emplacar, não é mesmo? Se você respondeu que não, saiba que já tiveram decretos nos países de língua portuguesa onde todo PH seria substituído por F, Y viraria I e o TH, T. Sabe o que aconteceu? Aconteceu! Eram alterações na ortografia, o que significa que não provocou alteração alguma nas estruturas gramaticais da língua. É por isso que conseguimos ler determinados textos com sistemas ortográficos antigos, lendo palavras como física, farmácia, matemática, homeopática, Egito, etc. Não foi a gramática da língua que mudou, tal qual o exemplo dado pelo Aguiar, uma espécie de mito. Pois é, Coelho. Por isso que docentes devem ter sempre em mente que desvios de ortografia não são erros de português. Até porque sabemos que para aprender ortografia é necessário bastante exercício, treinamento, memorização. Perceba que não estamos falando que não deve ser ensinado e nem que não deve ser aprendido, mas que são competências diferentes. Exatamente. Existem as competências adquiridas naturalmente, o que se aprende sozinho, como a criança se sentando. Não há uma pessoa corrigindo como ela deve posicionar o corpo para sentar. Ela simplesmente senta por si só depois de um tempo tentando. Já o escrever de acordo com a ortografia oficial faz parte das competências aprendidas, tal como dirigir um carro. Ninguém nasce sabendo.
aprendendo. Tem de treinar, se exercitar, enfim, aprender, entende? Por isso que, como professores, devemos nos atentar sempre a isso e também focarmos no que está por trás do que foi escrito pelo aluno, se corresponde ao que foi pedido e não somente à ortografia, como em certa ocasião exposta pelo professor Marcos Bagno, onde ele relata um papo que teve com uma professora de geografia. Ele nos diz assim: aplicando uma prova escrita, ela tinha preparado a seguinte questão: como se chama a região mais profunda dos oceanos? Um aluno escreveu abissal, A-B-S-A-L, outro abissal, A-B-I-C-A-L, outro abissal, A-B-I-S-S-A-U, outro abissal, H-A-B-I-S-S-A-L. Horrorizada, a professora riscou de caneta vermelha essas respostas, considerando todas elas erradas. Eu então perguntei a ela: e como se chama a região mais profunda dos oceanos? Ela respondeu: região abissal. Voltei a perguntar: como é que eu posso ter certeza que você sabe como se escreve essa palavra se eu estou apenas ouvindo você falar? Se você tivesse feito uma prova oral com seus alunos e eles tivessem respondido exatamente como você me respondeu agora, como você ia saber de que modo eles escreveriam a palavra? Bagno nos diz ainda que teve de convencê-la que os alunos tinham respondido certo à questão da prova, já que eles sabiam o que ela tinha ensinado e tinham a informação correta sobre as regiões abissais. O que eles ainda não sabiam era simplesmente a grafia oficial da palavra abissal. A atitude mais adequada, mais democrática, seria minha colega considerar certas as respostas e chamar a atenção dos alunos para o modo oficial de escrever a palavra. Não saber escrever abissal não quer dizer que eles não soubessem o que significa a palavra abissal. Afinal, até metade do século XX, essa palavra se escrevia abissal com Y. E ai de quem quisesse escrever com I. Veja como isso é real. Imagine você em sala de aula com 5 alunas que, ao perguntadas pelo nome, falam que o nome delas é Cristina. Pelo que você ouve, teria como dizer que se escreve Cristina, 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 Cristina? Apesar de que poderia ser pior, poderia fazer como o antigo professor de latim nosso, que ao ler o nome de 2 alunas em sala, virou para as 2 e falou em sequência por causa da grafia do nome de ambas: você, Ana, é a verdadeira Ana. Você que tem um N só no nome, Ana, é a Ana falsa. Por favor, não cometa esse deslize, ok? É aquele tipo de comentário que consegue acabar com uma aula. E já que você deu um exemplo de uma língua morta, deixa eu dar um outro exemplo, só que de uma língua viva, sem ser o português, e que elucide ainda mais o que estamos falando aqui, e assim fechamos o vídeo. Se trata sobre o fato da ortografia ser muito conservadora, fazendo com que algumas línguas apresentem uma escrita bem distante da fala. O português brasileiro, do século XX para cá, passou por 3 mudanças ortográficas. Já o inglês e o francês se mantêm praticamente com a mesma ortografia desde o século XVI e XVII. E caso você esteja pensando que deveria ser assim mesmo, daria menos dor de cabeça, não teríamos de ficar tendo que gravar um monte de regras diferentes que nem acontecem no Brasil, temos 2 coisas a te dizer. Primeiro, acho que você não entendeu nada do que falamos aqui. Segundo, é estranho quererem que tudo evolua, mas quando isso acontece na língua, dizem que é um atraso, um declínio, sendo que assim como o ser humano muda, a língua dele, obviamente, também muda com ele, posto que é heterogênea, múltipla e variável por natureza. Mas quando a ortografia quer se manter estática, ocorre como podemos ver nesta tabela. No século X, no francês, rei era pronunciado rui, no XV, rouer, e no XX, rouar. Veja que a palavra se manteve intacta apenas na escrita, pois, como dissemos, a língua seguiu seu percurso natural. Assim como, ao querermos dizer muito em francês, dizemos beaucoup, correspondente a 4 sons, mas se escreve B-E-A-U-C-O-U-P, 8 letras. O dobro, portanto. Isso deve ser assim mesmo para você? Em nossa língua, a distância entre a escrita e a fala é menor, de fato, mas não esqueça que há inúmeras formas de pronunciar uma mesma palavra que terá uma única forma de se escrever. Basta lembrarmos da pronúncia de um carioca, um paulista, um nordestino e um gaúcho ao falarem, mas que ao escreverem devem se valer da representação ortográfica oficial. Pense nisso. Esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente, já pedindo para deixar seu like, isso nos ajuda demais, porque o algoritmo do YouTube entende que estão gostando e ele mesmo indica os nossos vídeos para mais pessoas. Até o próximo Diminuto. Tchau, gente! E não deixe de se inscrever e assistir aos outros vídeos daqui do canal. Tem muita coisa boa e neste ano terá ainda mais. Então, como eu sempre digo, um abraço nada diminuto. Tchau!